Bom dia! Hoje nosso programa vai ser muito especial. Nós vamos homenagear uma pessoa muito importante, chamada Margarida Maria Alves. Essa figura feminina influenciou milhares de mulheres, inclusive mulheres do campo, na luta pela igualdade. Mas não somente isso. Margarida também foi muito importante para a materialização dos direitos sociais no campo. Para iniciar nossa discussão, vamos ver um videozinho. É melhor morrer na luta do que morrer de fome. Esta frase foi de uma líder sindical que teve a sua vida ceifada por injustiças, diante da grande violência no campo da década de 80. Há 36 anos foi arrancada brutalmente da luta sindical a camponesa Margarida Maria Alves, líder dos trabalhadores rurais da Paraíba e presidenta do Sindicato Rural de Alagoa Grande. O seu assassinato provocou profunda indignação em nossa sociedade, traduzida pela onda de manifestações que se propagou pelo Estado, com repercussão nacional e internacional. Chegou a ser denunciada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Desde 1983, anualmente, os trabalhadores rurais passaram a relembrar, no dia 12 de agosto, a figura de Margarida Alves, enquanto denunciam a impunidade dos seus assassinos e a renitente violência no campo, em meio aos discursos em defesa da reforma agrária. Desta forma, tornam atual a luta e o martírio dessa líder sindical, chegando a instituir o dia 12 de agosto como Dia Nacional contra a Violência no Campo e pela Reforma Agrária. Margarida Maria Alves nasceu em 5 de agosto de 1933, no sítio do Jacô, Alagoa Grande, interior da Paraíba, e faleceu em 12 de agosto de 1983, vítima de uma emboscada patrocinada por usineiros e latifundiários da região. Margarida Alves, a líder de Alagoa Grande, foi expulsa da terra em 1962, no mesmo ano que foi assassinado João Pedro Teixeira, líder das Ligas Camponesas, a mando também do chamado Grupo da Várzea, grupo de coronéis que aterrorizou durante décadas os trabalhadores e trabalhadoras rurais do Brejo da Paraíba. É importante ressaltar que Margarida Maria Alves direcionou suas lutas para a defesa da sindicalização, para a conquista dos direitos trabalhistas, a exemplo das reivindicações por carteiras assinadas, por férias, por 13º salário, pelo repouso remunerado e pela participação organizada das mulheres camponesas. Participou da construção e fundação do Centro de Educação do Trabalhador Rural, Centro, tendo como objetivo o desenvolvimento de ações pedagógicas que contribuíssem para a formação política dos camponeses. Além disto, foi uma das fundadoras da primeira organização composta só por mulheres da América Latina, o Movimento de Mulheres do Brejo. Durante o período em que esteve à frente do sindicato local de sua cidade, foi responsável por mais de 100 ações trabalhistas na Justiça do Trabalho Regional, tendo sido a primeira mulher a lutar pelos direitos trabalhistas no estado da Paraíba durante a ditadura militar. 3 meses antes de ser assassinada na porta de sua casa, em frente do marido e do filho pequeno, a líder sindical paraibana Margarida Maria Alves disse, em um discurso de comemoração pelo 1º de maio, Dia do Trabalhador, que era melhor morrer na luta do que morrer de fome. 35 anos depois de sua morte, as palavras de Margarida ainda ecoam entre as mulheres trabalhadoras rurais e dão força para a luta diária por representatividade e melhores condições de trabalho, de vida no campo. O assassinato chamou a atenção do Brasil para o clima de tensão entre sindicatos e latifundiários da região do Brejo Paraibano nos anos de 1980. Como Margarida Alves, outras lideranças de trabalhadores também estavam marcados para morrer. Mesmo diante das ameaças, a campesina não se intimidou e só teve a voz calada pela espingarda calibre 12 de um matador de aluguel. Mesmo com a exposição nacional do crime, que chegou a ser denunciada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos,
30 anos depois, nenhum dos mandantes foi condenado. O nome e a história de luta de Margarida Maria Alves inspiram a Marcha das Margaridas, que fora criada em 2000, e até hoje em Alagoa Grande, no dia 12 de agosto, data na qual a sindicalista fora assassinada, a população traz à tona a memória da sindicalista, que foi a precursora feminina na Paraíba na defesa dos direitos dos trabalhadores do campo. Com isso, faremos uma análise do caso Margarida Maria Alves, levando em consideração o aspecto agrário, relatando o contexto histórico, os personagens envolvidos, apresentando crítica acerca do referido caso, os processos criminais, bem como o fato de que o caso fora levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o aspecto social. A luta contra a impunidade do crime de Margarida Maria Alves continua sendo um dos símbolos da Igreja, dos movimentos sociais e dos centros de defesa dos direitos humanos, o que se estende ao movimento contra a impunidade de tantos outros crimes que ocorreram no país. Para continuar nossa discussão, trouxemos convidados muito especiais. Trouxemos a doutora Mariana Andrade, da Pastoral da Terra, a socióloga Denise Cruz e Glenda Serrão, presidente da CONTAG. Doutora, com tudo que já vimos aqui que foi apresentado no nosso vídeo, você poderia nos dizer como é que ficou o caso no Brasil, como foi a repercussão? O caso de Margarida Maria Alves foi marcado pela ascensão dos movimentos sociais e a repressão que esses movimentos sofreram por parte dos grandes proprietários da época. Infelizmente, nosso Poder Judiciário julgou inocente um dos principais suspeitos da morte de Margarida Alves, que é o senhor Zito Buarque, que na época era dono da usina Tanque. Como podemos ver, o crime de Margarida Maria é de cunho político e este foi levado a júri popular, o qual julgou pela imputabilidade de Zito, o qual teve o acordo mantido pelo STJ. Entendi, doutora. Então, essa foi a repercussão no Brasil. Internacionalmente, você pode me dizer um pouco sobre o caso? Diante do cenário de insegurança jurídica e injustiça social, inúmeras manifestações populares ocorreram na época, o qual teve o caso de Margarida Maria Alves encaminhado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que só em 2018, após 35 anos do fato acontecido, que responsabilizou o Brasil com as 4 recomendações. A primeira, para que fosse reparado monetariamente às famílias da Margarida Maria, bem como a indenização de danos morais e materiais. A segunda recomendação da Corte Interamericana foi para que abrisse uma investigação eficiente no prazo razoável para que se esclarecesse todas as dúvidas do caso, bem como identificasse os autores intelectuais, materiais e estruturais do crime. A terceira recomendação da Corte foi que o Brasil adotasse medidas que dessem atenção à saúde mental e física dos familiares da vítima. E, por fim, a última recomendação, que serve não só para o caso de Margarida, como para outros casos que viessem a acontecer depois disso, é para que o Brasil adotasse medidas de prevenção para a prática de atos de violência contra trabalhadores rurais do Brasil, para que não pudesse ocorrer crimes parecidos. Bom, a gente vai destacar que o caso da Margarida Maria Alves não teve relevância só no âmbito jurídico, como também no âmbito social, que a nossa amiga eu acho que pode explicar melhor pra gente. Com muita satisfação, né, de estar participando dessa homenagem a Margarida Maria Alves. É importante nós ressaltarmos, né, o diferencial que ela fez, né, na década de 80, porque sabemos que nesse período houve-se 2 tempos, um tempo chamado antes Margarida Alves e o pós Margarida Alves. Era muito nítido que antes da Margarida era um cenário muito caótico, né, emblemático, era um cenário totalmente sem nenhuma ajuda aos trabalhadores naquela época, que eram chamados de clientelismo, né, de oligarquias, e que com a luta, né, com a luta maçante que a Margarida teve, houve uma significativa mudança nesse cenário, que por tal, né, mudança, a mesma, né, pagou com a morte, porque
ela foi uma mulher de luta, uma mulher defensora dos direitos humanos, que lutou veemente, né, pelos trabalhadores que até então não tinham, né, muitos analfabetos. Então foi muitas conquistas que durante, né, a existência dela houveram. Vale ressaltar que devido a maioria dos trabalhadores não possuir um nível, né, básico de educação, a mesma criou escolas para que esses trabalhadores pudessem ter um conhecimento, mesmo de escrever apenas o nome, e isso ela conquistou. E foi várias propostas que ocorreram no decorrer da existência, né, da mesma, que mesmo postumamente ela ganhou vários prêmios. Eu vou citar aqui que ela ganhou o prêmio Pax Christi Internacional, isso foi em 1988, isso ela já morta, né, que faz 36 anos. Ela também foi criada, a partir da luta da Margarida, foi criada a Arquidiocese da Paraíba. E em 2002 teve uma Fundação de Defesa dos Direitos Humanos, Margarida Maria Alves, foi também recebido nos projetos. Ela foi homenageada postumamente com a medalha Chico Mendes de Resistência, oferecida pelo GTN do Rio de Janeiro. E voltando pela década de 80, que então era o presidente que governava o nosso país, era o João Figueiredo. Das inúmeras propostas que ela tinha como sindicalista, e vale ressaltar que ela foi a primeira mulher, né, sindicalista do estado da Paraíba. Isso foi uma conquista muito grande na época, que você, pelo cenário, como eu ressaltei, é um cenário caótico, dentro de uma ditadura militar, onde quem detinha os poderes eram os grandes empresários, eram os que tinham a renda, né? E que era totalmente diferente do cenário que encontrava-se na cidade de Alagoa Grande, né, com mazelas sociais, né, gritantes. E a Margarida se doou para que revertesse, né, o atual cenário, e com isso pagou a sua vida. E como eu falei, que era do então João Figueiredo, e como estava em ano eleitoral, tinha um programa chamado O Povo e o Presidente, programa que repercutia nacionalmente devido à campanha eleitoral, e com as várias, né, medidas que a Margarida Alves tomava, chegou-se até o então presidente essa carta solicitando que tomasse as medidas cabíveis, né, emergenciais para aquela cidade. E como, né, era um período eleitoral, lógico que o presidente disse que iria tomar as devidas providências. Certo que nada se tomou naquele momento. E nesse programa, como eu falei que era o Povo e o Presidente, né, chegou a atual carta. Logo em seguida ocorreu as perseguições, o que ocasionou de fato com o assassinato da Margarida Alves. E finalizando, né, nesse aparato social, eu como socióloga faço nessa divergência do antigo e do novo, com a criação da CUT, que prosperou-se inúmeras reivindicações, que até hoje temos lutas, que vamos comentar no decorrer do nosso programa, a Marcha da Margarida. Inclusive, sobre a Marcha das Margaridas, nós temos um vídeo. Solta aí, produção, do vídeo. Estão chegando as decididas. Olha, Brasília está florida. É o querer das Margaridas. Somos de todos os novelos, de todo tipo de cabelo, grandes miúdas bem erguidas. Somos nós as Margaridas. A Marcha das Margaridas é a maior ação latino-americana protagonizada pelas mulheres do campo, da floresta e das águas. As Margaridas resistem e denunciam o atual cenário antidemocrático, conservador e de retrocesso dos direitos das mulheres e de privatização dos bens comuns. As Margaridas estão em marcha por democracia, soberania popular, pelo direito à terra, água e agroecologia, e por uma vida livre de racismo e violência contra as mulheres. As mulheres estão em marcha desde os seus territórios e se encontrarão em Brasília em 2019, trazendo o lema Margaridas na luta por um Brasil com soberania popular,
democracia, justiça, igualdade e livre de violência. Corajosas companheiras, nós, mulheres do campo, da floresta e das águas, estamos em marcha. E em agosto de 2019 chegaremos a Brasília. O momento político exige que nós, margaridas, continuemos firmes na luta. O aprofundamento das medidas neoliberais e do conservadorismo tem atacado os nossos direitos e vem ameaçando as nossas políticas públicas voltadas para as mulheres, fazendo crescer a fome, a pobreza e a violência. As margaridas vão às ruas mostrar à sociedade e aos governantes que é preciso e possível construir um Brasil onde o povo tenha direito de decidir sobre o destino do país, onde a terra, a água, os minérios, as florestas, bens indispensáveis à vida, sejam compartilhados por todas as pessoas, onde o nosso trabalho como mulheres, guardiãs das sementes e construtoras da agroecologia e produtoras de alimentos saudáveis, seja valorizado, sendo ponte para a construção da igualdade. Um país de bem viver e de direito que assegure às trabalhadoras e aos trabalhadores do campo e da cidade educação, saúde, previdência pública universal e solidária. Um Brasil onde as mulheres têm autonomia e liberdade. Por isso precisamos estar juntas, unindo força com as pessoas comprometidas com esta luta. Olha, Brasília está florida, estão chegando as decididas. Olha, Brasília está florida, é o querer das margaridas. Água limpa sem privar, sede de todos acalmar. Casa justa pra crescer, saúde antes de adoecer. Terra sadia. Belíssimo esse vídeo, belíssimo, sem palavras. Mas para continuar emocionando vocês, trouxemos um poema. Boa noite, gente. Peço a Deus que me ajude a fazer esta homenagem a uma grande mulher, símbolo de luta e de coragem. Devemos sempre lembrar de Margarida Maria Alves. No dia 5 de agosto de 1933 foi o ano que Margarida nasceu. Disso não tem engano. Cidade de Alagoa Grande, do Brejo Paraibano. Quem diria que a menina caçula de 9 irmãos trazia em seu destino grande e bela missão, lutar para libertar seu povo da opressão. Ela não se conformava de ver seu povo sofrer, trabalhar tanto na terra sem ter direitos de receber, ao menos um salário digno para poder sobreviver. Se o tempo da escravidão já havia se acabado, por que o trabalhador rural não era assalariado? Trabalhar muito e ganhar pouco pelos serviços prestados. Por lei estabelecida, é direito de todo cidadão ter acesso à terra onde vive, de onde tira seu pão. Para garantir esse direito, ela fazia a questão. Tanta terra mal distribuída poderia ser aproveitada, proprietários com tantos trabalhadores sem nada. Um pedacinho dessas terras poderia ser doadas. E pela reforma agrária, com coragem atuou. O Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural ela formou, em uma única gestão que por 12 anos durou. O homem do campo era para ter a jornada de 8 horas, o 13º mês e as férias obrigatórias. O registro na carteira de trabalho, assim seria a história. Na luta por seu objetivo, ela arriscava a sua vida, mesmo quando ameaçada, estava de cabeça erguida. Para resolver os problemas, buscava a melhor saída. Melhor morrer na luta do que morrer de fome. Foi assim que ela falou, na cidade de Sapé, em seu discurso confirmou, sempre segura de tudo, demonstrando seu valor. Respeitada pelos trabalhadores, odiada pelos usineiros, várias ações na justiça, pelos direitos dos canavieiros, mostrando a necessidade. Contudo, não impediu o seu nome divulgado pela mulher presente de um sindicato do Estado, reconhecida por todos pelo trabalho realizado.
Recebia ameaças dizendo: sua vida está em perigo, mas não se intimidava. A isso não dava ouvido. Da luta eu não fujo, sempre dizendo consigo. No dia 12 de agosto de 1983, estava em sua moradia, às 4h30, talvez, com o esposo e seu filho pela última vez. Foi tudo muito depressa. Uma voz estranha lhe chamou. Veio saber quem seria. Pouco se aproximou. Um tiro de espingarda em seu rosto disparou. Seu esposo, que estava assistindo televisão na sala logo ao lado, quando viu a explosão, o corpo da sua esposa ali caído no chão. Morreu em frente a seu filho e do esposo amado. Na porta de sua casa, teve o rosto desfigurado, mas o sangue inocente estava sendo derramado. A Lagoa Grande tem histórias, não podemos esconder. Quem vem à nossa cidade tem muito a aprender. Histórias que são comprovadas, vale a pena reviver. Nossa gente é valente, eu digo para você. Covardia não tem vez, isto é certo, pode crer. Luta para conquistar, diante do que acontecer, então não perde a coragem para lutar. Obrigada. Por esse belíssimo poema, iremos conversar um pouco sobre a questão agrária com a doutora Glenda Serrão, presidente da CONTAG. Bom, Cecília, o processo histórico de formação da identidade brasileira ele está relacionado com a colonização de não ocupação, que era aquela em que eles não tinham como objetivo o desenvolvimento do lugar, mas sim apenas explorar. Isso acabou fazendo com que, desde cedo, o relacionamento entre os colonizados e os colonizadores se desse de forma violenta, com o aproveitamento do poder daqueles que possuíam os latifúndios e hegemonias. Essa dominação se deu primeiramente através da exploração colonial pelo critério de raça, pondo métodos de controle e sujeição do trabalho, dos recursos, das culturas, para garantir o retorno do capital e o progresso da economia em cima da aculturação dos povos originários, daqueles povos que já estavam residindo ali. Bom, quando a gente saiu do regime das Seis Marias para o regime de posse com a independência do Brasil, não foi estabelecida nenhuma política. Bastava que as pessoas morassem e produzissem ali para que elas tivessem o direito de continuar naquele local. Os escravos, eles não podiam adquirir terras. Mais uma vez, os beneficiados com essa política foram os grandes produtores e as oligarquias. Essa situação continuou com a lei das terras, já que, apesar de eles oferecerem a regularização das terras, não havia nenhum critério para isso, de tamanho, de produtividade, de atividade. Então, mais uma vez, os beneficiados foram os grandes latifundiários. O Estatuto da Terra mudou isso, trazendo a função social da propriedade rural e a proteção das pequenas propriedades familiares. Só que ele só começou mesmo a ser efetivado a partir da década de 80, depois da ditadura. Enquanto nós estávamos aqui debatendo e apresentando várias questões, alguns telespectadores mandaram pelo Twitter algumas perguntas pra gente. A primeira delas: qual a consequência desse processo histórico? A consequência disso é que, apesar de existir um direito agrário que se preocupa em regulamentar o uso da terra, o acesso a ela, bem como o desenvolvimento do campo, não apenas o crescimento, mesmo assim, a gente ainda observa que há concentração das terras nas mãos dos grandes latifundiários. Ainda existem intensos conflitos na área rural devido a toda essa situação de desigualdade. Ainda sentem a consequência dessa construção histórica, porque até hoje quem tem o poder político, o poder econômico, quem ainda explora todos esses recursos naturais são os grandes produtores, muitas vezes através de trabalho análogo à escravidão ou trabalho que desrespeita as leis trabalhistas. E apesar dessas leis estarem consolidadas na nossa legislação, a gente percebe que muitas vezes elas não são implementadas no campo, porque há dificuldade na fiscalização devido às terras serem muito distantes. E aí a gente observa que há um desrespeito ao princípio do Estado social, porque não são assegurados os direitos sociais dos moradores dos campos. Tudo bem, doutora, entendemos. Essa questão, acho que a senhora esclareceu muito bem. Mas outro telespectador quer saber: de que forma o caso da Margarida reflete isso?
A gente observa no próprio caso da Margarida. Como já foi explicado no vídeo, ela começou a trabalhar com 8 anos de idade. Ela só cursou até a 4ª série. Além disso, eles foram expulsos da terra da qual eles tiravam o sustento deles. Então a gente vê que a história da Margarida é a história de muitos outros indivíduos que vivem no campo. E acho que isso até é um ponto que tornou ela uma líder tão forte, porque muitas das pessoas que seguiam, admiravam ela, faziam isso porque se identificavam com a história dela. Bom, doutora, a Margarida viveu há 36 anos atrás. E mesmo assim, a história dela ainda representa a realidade no campo hoje? Bom, Cecília, sim, essa ainda é uma realidade no campo, infelizmente. O trabalho infantil, o desrespeito pelas leis trabalhistas. Esse mês mesmo a gente encontrou um caso numa plantação de cana-de-açúcar. Nós encontramos adolescentes trabalhando em situações precárias e insalubres. Além deles, também nós tínhamos alguns canavieiros. Eles trabalhavam sem carteira assinada, sem o material necessário de segurança. Não tinha banheiro nos locais de trabalho deles. E nem mesmo era assegurada o transporte dessas pessoas. É importante também ressaltar alguns números. Entre 2014 e 2018, nós verificamos a existência de mais de 21 mil denúncias de trabalho infantil no campo. E além disso, o Ministério Público de Trabalho, ele estima que há mais de 2,7 milhões de casos de trabalho infantil no campo. É importante a gente destacar também que o setor sucroalcooleiro, que é aquele que acompanha a plantação de cana-de-açúcar desde a plantação até a transformação da linha etanol nas usinas, que também está ligado imediatamente ao caso da Margarida, já que esse setor ele era o predominante na região em que a Margarida ela residia. E ele é o que mais concentra casos de trabalho escravo no Brasil. Entre 2013 e 2013 foram mais de 10.709 canaveiros resgatados, sem contar os casos, um número exato é 1.383, que morreram em plena plantação de exaustão. Além disso, a gente vê também que, assim como no caso da Margarida, hoje ainda há uma grande pressão para os pequenos agricultores e os agricultores familiares que eles saiam, que eles abandonem as suas terras, que eles vendam, entreguem essas terras ao mercado. Muitas vezes por meio de ameaças e até mesmo a efetivação da morte dessas pessoas que se recusam a sair de lá. E não apenas dessa forma direta, mas também de uma forma indireta, com a ausência de políticas públicas e de infraestrutura no campo. Isso acaba desestimulando a permanência dessas pessoas no campo e indo de contra com uma das finalidades do direito agrário, que é oferecer essa infraestrutura para que as pessoas permaneçam no campo, para que elas se fixem no campo. É importante destacar, por fim, que a ausência de infraestrutura no campo, a ausência do acesso à saúde, à educação, acabam fazendo com que as pessoas elas não tenham ciência da condição de exploração que elas vivem. E aí elas acabam se sujeitando a esses trabalhos precários e violentos. E é aí que surgem os movimentos sociais. Os movimentos de resistência, que reconhecem a gravidade da situação e lutam pela materialização dos direitos sociais dos moradores do campo. Vocês estão pensando que essas foram nossas únicas convidadas, né? Infelizmente, uma das nossas convidadas não pôde estar presente, mas a nossa repórter foi lá com ela e entrevistou ela pessoalmente pra gente. Para dar continuidade, né, à nossa homenageada de hoje, que é a Margarida Maria Alves, trouxemos aqui, né, para entrevistar a professora doutora Rebeca Moura. Vai falar um pouquinho pra gente sobre o ícone que foi Margarida Alves como defensora dos direitos humanos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite desse programa especial feito basicamente pela Cecília, grande apresentadora que eu tenho um apreço muito grande. E para começar o debate sobre a questão de Margarida Maria Alves como uma defensora dos direitos humanos, nós devemos entender que, para os direitos humanos, esses defensores dos direitos humanos são todos indivíduos, grupos ou órgãos da sociedade que vão promover e proteger direitos humanos e liberdades individuais universalmente reconhecidas. Essa expressão que eu acabei de falar aqui, ela está basicamente na Resolução 53/144 da Assembleia Geral
da ONU, ou seja, a Assembleia Geral das Nações Unidas, de 1998. Também está no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, na Resolução 1671, e também está no Programa Nacional de Proteção dos Defensores dos Direitos Humanos, que foi estabelecido por um decreto presidencial 8724 de 2016, a nível federal. Bom, a primeira pergunta que vocês fazem, telespectadores, por que Margarida Maria Alves foi um ícone de defesa, de luta pelos direitos humanos? A gente sabe que essa figura foi muito importante no campo, na resistência no campo, como expoente de um movimento sindical. Ela era presidente de um sindicato lá de Alagoa Grande e ela ocupou, basicamente, diante dessa luta, que foi de 1973 a 83, ela confrontou muitos empresários da região. Em busca de quê? Em busca de garantir direitos fundamentais, direitos humanos, direitos esses sociais dos trabalhadores, como, por exemplo, carteira assinada, 13º, jornada de trabalho correta, que não seja uma jornada de trabalho análoga a escravo. E também, basicamente, você tem que Maria foi lutar. Não somente isso, não somente o direito dos trabalhadores, mas também Maria foi atrás do acesso à terra. Para Maria, a terra está associada ao meio de produção, à produtividade. Você não deve ter acesso, as pessoas, ao estabelecerem na terra, não devem ter um viés de lucro. Elas devem, basicamente, usar a terra como produtividade em relação à sua família. E também isso configura um bem-estar que o homem busca em relação ao campo. Então, quando a gente fala de produtividade, nós estamos falando nada mais do que uma justiça social agrária. A Margarida Maria Alves, ela vai buscar melhores garantias para esses trabalhadores rurais, como também melhores garantias nas relações fundiárias e no campo. É importante a gente ressaltar, conforme foi abordado pelas participantes do programa, que o processo em si da Margarida Maria Alves gerou um certo inconformismo e, como consequência, uma impunidade diante de uma diligência e uma demora injustificada nesse devido procedimento. Nós temos aqui no Brasil não no Brasil, mas no contexto de proteção de direitos humanos, um sistema interno e um sistema externo. Sistema interno é o sistema de jurisdição interna e externo é o sistema pelo qual nós nos metemos, que é o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Nós temos que esses dois sistemas, eles vão se complementar, são uma forma de complemento de defesa dos direitos humanos. E o processo dessa líder sindical demorou basicamente para chegar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Por quê? Porque o Sistema Internacional de Defesa dos Direitos Humanos é formado de uma comissão e de uma corte. A comissão recebe as denúncias diante de violações de direitos humanos. Então, se eu tenho uma violação de um direito humano e esse direito humano não é apreciado no âmbito interno, de jurisdição interna do país, você tem que ele poderá ser apreciado em âmbito internacional. Então, foi o que aconteceu. Margarida Maria Alves foi morta em 1983 e apenas em 2000 que foi denunciada à comissão a sua devida demora processual. E isso configura uma certa impunidade, um certo inconformismo, uma diligência processual. Então, este caso revela um inconformismo diante da morosidade excessiva da prestação jurisdicional, ou seja, falta de diligências estatais, falta de diligências do Estado para poder efetivar o direito básico dessa mulher de ter um processo justo, pelo qual estamos aqui debatendo, enfrentando essa problemática que se estende até a atualidade através dos movimentos sociais. Batizado anteriormente, que eu acabei de ressaltar, você tem que essa denúncia ela foi reconhecida pela corte, foi reconhecida pela corte em 2008, sendo que foi basicamente feita em 2000, e o Estado brasileiro foi condenado, ele foi responsabilizado, no sentido de que você tem uma violação ao devido processo legal, sendo este um direito fundamental e um direito humano, mas também o Estado brasileiro foi condenado diante da comissão a basicamente está infringindo direitos que são a vida e direitos à liberdade sindical. Esses direitos estão respaldados na Convenção Americana de Direitos Humanos e no Pacto de São José da Costa Rica.
como também está na nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, como direitos fundamentais, estes configurados como cláusula pétrea de nossa Constituição. Porque eu falo que, de maneira oblíqua, você tem que a Corte Interamericana disse que a liberdade sindical desta moça foi violada. Porque nós temos que, para a Corte, de acordo com as jurisprudências da Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós temos que, diante de associações de sindicatos que defendam direitos sociais de trabalhadores ou de movimentos sociais, o Estado deve assumir um papel de defender essas pessoas, esses líderes sindicais, essas pessoas que fazem parte desses sindicatos ou dessas associações. Isso enfatiza como consequência que o Estado brasileiro está muito aquém das demandas sociais, ou seja, o Estado brasileiro ele é deficitário na concretização de direitos humanos. O Estado brasileiro não consegue, às vezes, efetivar minimamente direitos humanos, não consegue efetivar minimamente atender às necessidades dessas pessoas que estão à margem da população, que estão à margem da sociedade, as excluídas. Então, se você tem que essas pessoas detêm direitos fundamentais, direitos humanos, e esses direitos efetivos, que a cidadania é uma forma de participar, de participação democrática, quando o estado do bem-estar social não atende essas pessoas, é reflexível pensar, elas têm dignidade? Você para e pensa se essas pessoas, se o seu não tem condição nenhuma de trabalho digno, é pensar, será que os direitos constitucionais, direitos humanos estão sendo efetivados? Será que a cidadania dela está sendo efetivada? Batizado anteriormente, que eu acabei de ressaltar, você tem que essa denúncia ela foi reconhecida pela Corte em 2008, sendo que foi basicamente feita em 2000, e o Estado brasileiro foi condenado, ele foi responsabilizado, no sentido de que você tem uma violação ao devido processo legal, sendo este um direito fundamental e um direito humano, mas também o Estado brasileiro foi condenado diante da comissão a basicamente estar infringindo direitos que são a vida e direitos à liberdade sindical. Esses direitos estão respaldados na Convenção Americana de Direitos Humanos e no Pacto de São José da Costa Rica, como também está na nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, como direitos fundamentais, estes configurados como cláusula pétrea de nossa Constituição. Porque eu falo que, de maneira oblíqua, você tem que a Corte Interamericana disse que a liberdade sindical desta moça foi violada. Porque nós temos que, para a Corte, de acordo com as jurisprudências da Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós temos que, diante de associações de sindicatos que defendam direitos sociais de trabalhadores ou de movimentos sociais, o Estado deve assumir um papel de defender essas pessoas, esses líderes sindicais, essas pessoas que fazem parte desses sindicatos ou dessas associações. Defender em que sentido? No sentido de proteger diante de violação de sua liberdade. Então, nesse contexto, você percebe que o Estado desrespeitou, basicamente, as normas internacionais e, consequentemente, as normas internas. E isso, basicamente, é marcado devido que você tem que Margarida Maria Alves foi também, o motivo de sua morte foi também porque ela era uma ativista sindical. E isso é um motivo que gera a violação do seu direito à vida e também, como consequência, se não fosse o seu grande ativismo através de grandes processos judiciais em busca de direitos sociais aos trabalhadores, quem sabe o seu destino seria diferente. Logo, até hoje percebemos que esse devido processo legal não foi garantido porque, devido à morosidade que se teve na tramitação desse processo, como também a falta de uma condenação efetiva para que se resguarde a honra dessa grande pessoa que lutou pelo direito dos trabalhadores, porém, o tratamento diante da sua própria dignidade não foi da mesma grandeza pelo qual foi a sua história de luta. Para finalizar essa programação especial e a minha participação no programa da minha querida Cecília, uma crítica muito ferrenha que nós temos em relação ao sistema jurídico interno, em que ele não foi possível, não foi suficiente para solucionar o assassinato, esse cometimento, essa violação em relação aos direitos humanos dessa devida personagem ícone na nossa história, que foi Margarida Maria Alves.
Por que eu falo que é necessário ter essa mudança estrutural no nosso Poder Judiciário? Porque o caso de Margarida Maria Alves foi um caso polêmico, foi um caso que gerou determinados resultados na sociedade, gerou também influência de inúmeros outros movimentos sociais, como a Marcha das Margaridas, em que é uma marcha que as mulheres lutam por melhores condições de vida no campo, como igualdade, fraternidade, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer é que se o Brasil não tiver essa mudança estrutural, em que nós estamos no começo, vários episódios irão se repetir. E um dos episódios que se repetiu em 2016 foi o caso da Fazenda Brasil Verde, em que se referiu, em que se constatou que lá tinha práticas de trabalho forçado e servidão por dívidas em uma fazenda paraense. Então você percebe que nós temos um sistema de proteção, normas efetivas que são fortes, porém a sua praticabilidade ainda é muito pífia. Então, o que proponho aqui para você pensar e refletir é que é necessário não só uma estruturação de normas, mas também cultural, de políticas públicas e jurídicas, para que a gente efetive uma mudança, não só no sentido normativo, social, político, mas também no sentido cultural da sociedade, porque a questão do campo é algo cultural intrínseca na sociedade brasileira. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. Esse foi o nosso encontro com as Margaridas. Esperamos que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Esperamos que isso tenha feito vocês refletirem assim como nós. Eu acredito não, muita gente não gosta mesmo, entendeu? Agora, eu só deixo de dizer quando eu morrer, porque... É isso que nós estamos pedindo nesse instante. É terra para o trabalhador trabalhar. É terra para que o homem viva nela e sustente a sua família. É o trabalhador rural